Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse daqui é o vídeo mais atual sobre o assunto da Casa de Israel. Significa que a igreja, ela vem de uma história lá do Antigo Testamento, ela vem da Casa de Israel, de um plano que Deus planejou lá no Antigo Testamento, passou para o Novo e está no nosso tempo. Esse é o vídeo mais atual, de 2022, e eu tenho bastante vídeo falando sobre isso e quero retomar os assuntos sobre a Casa de Israel. Será que a igreja não faz parte da casa de Israel? Ou seja, ela não é o Israel espiritual de Deus, como muitos dizem? Bom, esse não pode ser um vídeo onde eu vou explicar a doutrina lá da sua origem, vindo de Abraão, porque começa lá em Abraão, com as promessas feitas a Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, e explicar tudo. Não vai ser um vídeo para esse propósito. Eu já fiz vídeos assim lá no Japão, voltei a fazer aqui no Brasil, só que eu quero retomar esses estudos, refazê-los para iniciantes, para médios, para avançados, e é num vídeo só que eu acredito que eu vou ter capacidade para explicar num vídeo, tanto para iniciante, como para médios, como para avançados. Qualquer pessoa pode compreender. Se ela tiver um bom senso, se ela tiver um coração ensinável, se ela tiver sabedoria para poder ter conhecimento e adquirir entendimento do Senhor, então ela vai encontrar o temor do Senhor. Tá bom? Vamos começar com Romanos 9, verso 22 até o 26. E daqui a gente cria os links. Os textos eu vou pôr para vocês aí na tela. Presta atenção. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparando-os para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que para a glória preparou de antemão. Aí aqui Paulo começa a desvendar o mistério, partes do mistério, né? Os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre judeus, mas também dentre gentios. Aí vem a base do apóstolo Paulo, que é o profeta Oséias. É uma das bases. Ele resumiu todo o profeta, ele pegou ali um texto principal do capítulo 1, um do capítulo 2, fez uma soma em Oséias 9 e Oséias 13, que eu vou mostrar aqui para vocês, e colocou tudo num texto. Incrível. E o Espírito Santo esperava, para provar aos nossos corações, que nós fizéssemos os links para entender o pensamento do apóstolo Paulo. Porque aqui ele está explicando o mistério de Israel. O que é Israel, o que é a igreja. Esse assunto aqui avança para o capítulo 10, vai no capítulo 11 e fica lindo. Aí vem o verso 25. Assim como também diz em Oséias. E aqui vai acontecer uma coisa que não acontece sempre. O apóstolo Paulo vai citar o nome do profeta e vai citar vários textos do profeta. É difícil acontecer isso. Uma hora ou outra acontece isso de vez em quando, mas Paulo às vezes não cita o nome do profeta, cita o texto. Aqui só faltou ele citar capítulo e versículo. Se tivesse lá no tempo dele, ele citaria. Então, como também diz em Oséias, o que ele quer dizer com isso? Que Deus chamou pessoas não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E qual é a base? Chamarei povo, aqui no topo, chamarei povo meu ao que não era povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Como eu disse, ele pegou um texto principal do capítulo 1, um do capítulo 2, fez uma soma em Oséias 9 e 13 e tirou toda essa conclusão aqui. Ele resumiu o profeta Oséias, embora tenha muitas coisas maravilhosas no profeta. Então vamos olhar as bases. Essa é a base que mostra que os gentios foram chamados. Porque essa é a questão do livro todo. Até o início de Romanos 9, essa é a base de Paulo, para provar para os judeus que eles não são os eleitos queridos. Que a eleição de Deus vem do chamado, por aquele que chama, e por isso que vem Abraão aqui na mensagem. Os judeus se acham os eleitos queridos, e aí Paulo quer reprovar essa ideia, falando que os gentios fazem parte também do mistério, que não é algo novo, não é uma nova mensagem. Deus não rejeitou o seu povo, Deus não rejeitou as promessas, ele não está anulando a lei. Esse é um assunto que vem desde o capítulo 2,
Por isso que Paulo vem explicando o que é lei, o que é graça, o que é fé, sempre respondendo os judeus que estão fazendo questionamentos. Essa é a mensagem principal do livro. Só que quando chega aqui no capítulo 9, 10 e 11, o caldo engrossa. As coisas ficam lindas. E só quem estuda os profetas que vão poder compreender isso. Então presta atenção no texto que vai estar linkado aqui pra gente. Já está, irmãos, aqui pra gente num aplicativo, talvez numa Bíblia, já tem as referências. É que a maioria das pessoas não buscam referências. Elas estudam livros, elas não comparam as coisas que o apóstolo Paulo está falando com as dos profetas, e por isso elas ficam perdidas, realmente. Então, vê se esse link aqui não é exato, e vê se o Espírito Santo não estava despertando em nós uma luz aqui, para a gente entender realmente o que é o Evangelho de Cristo, o que é a igreja, o que é mistério do Evangelho, porque isso faz parte do mistério do Evangelho. Paulo vai falar isso em Romanos 11, a partir do 25. Eu não quero que vocês ignorem esse mistério. É o mistério do Evangelho. Lá em Romanos 16, ele fala que isso, tudo que ele está falando, faz parte do mistério do Evangelho que foi anunciado aos profetas. Romanos 16, verso 25 ao 27. Verso 25. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Olha a referência que está aqui no topo. Oséias 2, verso 23. Se você for ler essa referência, olha o que você encontra. Oséias 2, verso 23. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, que é não mais misericórdia. E a não meu povo direi, tu és meu povo. Ele dirá, tu és meu Deus. Eu não vou fazer isso nesse vídeo agora, mas se vocês forem ler o capítulo 1, vocês vão perceber que Deus pediu para Oséias ter 3 filhos. Esses 3 filhos têm 3 nomes proféticos, que são coisas que Deus iria fazer na casa de Israel naquele tempo e no futuro de Israel, que incluiria a igreja dentro da casa de Israel. Então o filho chama Yitzreel, que é Deus semeia. O outro filho se chama Lo-Ami, que é não meu povo, e Lo-Shamá, que é não mais misericórdia. Vou mostrar isso para vocês resumidamente. Então, aqui está um texto que no profeta o Senhor está falando para a casa de Israel, não para a casa de Judá. Havia uma divisão no reino aqui que o próprio Senhor causou, para que através dessa divisão ele criasse um mistério para chamar os gentios. Ele abriu essa porta através das 10 tribos para chamar os gentios. Entendeu? Não é à toa que Paulo pegou um texto de Oséias 2, que foi aplicado para a casa de Israel, e aplicou para a igreja em Romanos 9. Esse é o link. O outro link ainda em Romanos 9, verso 25, que essa é a parte mais difícil de entender. Nós vimos essa, aqui no topo. Assim como diz em Oséias, chamarei povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Nós vimos essa parte, a primeira, chamarei povo a que não era meu povo. Deus falou para a casa de Israel, vocês não são mais meu povo. Mas no futuro Deus prometeu chamar de povo novamente, só que aí entra os gentios. Não substituindo Israel. Não, fazendo parte do Israel de Deus que nunca vai deixar de ser. Até a esposa do Cordeiro, lá em Apocalipse 21 e 22, que é uma cidade literal que o Senhor criou com medidas espirituais para falar quem que é a sua esposa. E ali as medidas são 12 portas, que são as 12 tribos de Israel, 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos, um muro de 144 côvados, que é medida de homem, ou seja, de anjo, falando de quem que é aquele povo. E tudo reflete na igreja e você vê que são coisas de Israel, mostrando que a igreja é Israel. Só que é o Israel da nova aliança, o Israel segundo o Espírito, como Paulo fala. Esses termos, Israel segundo a carne, Israel segundo o Espírito, tem nas cartas de Paulo. Coríntios, Gálatas, é só você procurar que você encontra. Eu já até falei isso no canal e várias vezes ainda. Aí essa parte que diz, chamarei amada a que não era amada, você não vai ter um texto lá em Oséias grudado assim, falando, chamarei amada a que não era amada. Vai ter escrito, chamarei povo que não era meu povo. Isso está em Oséias, como nós lemos, 2, ali verso 23, 24, 25, não lembro.
mas chamarei amada. Aqui não era amada? Eu vasculhei o profeta todo e não tem um texto falando assim. Mas vai ter uma parte lá em Oséias 9, se eu não estiver enganado, Deus falando, eu não os amarei, e falando para Efraim. Aí você tem que pensar, por que Efraim? O que Efraim tem a ver com a casa de Israel? E tem tudo a ver. Não os amarei mais, mas lá em Oséias 13, Deus está falando, eu voluntariamente os amarei. Então, o mesmo Efraim que foi rejeitado e que foi chamado de não amado, depois Deus fala que é amado. E aqui Paulo colocou junto, porque ele esperava que nós fôssemos ler o profeta Oséias. É um profeta pequeno, é um profeta que cria mistérios, que se correlaciona com outros profetas e principalmente com o livro da lei. Então, Paulo já fez aqui o suficiente para nós. Citou o nome do profeta e citou os textos principais. Ele fez um resumão para a gente. Porque, aliás, ele tinha vários outros assuntos para tratar na carta. Ele não está falando só de casa de Israel aqui. Ele está falando de um monte de coisas maravilhosas. E aí vem o verso 26. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Aí você dá um toque aqui, na minha Bíblia, essa Bíblia ela faz essa conexão para a gente. E aqui tem uma referência. Quando tem, facilita. Quando não tem, você tem que lembrar com a mente. Se você ler os profetas, talvez você lembre. E aí aqui tem a referência. E a referência está aqui no topo, o primeiro. Oséias 1, verso 10. Veja que na mente de Paulo, ele pegou primeiro um texto de Oséias 2, fez uma conexão rápida, grudada, na mesma sequência, com Oséias 9 e 13, e depois ele pega um texto de Oséias 1. Ele não organizou, ele não fez Oséias 1, Oséias 2, Oséias 9 e 13. Ele fez assim algo meio aleatório dentro do profeta. É assim que está na sequência para a gente. Entendeu? E aqui você dá um clique, você vai lá no profeta, tá aqui. Eu não vou ler o profeta todo, o capítulo 1 todo, porque vai ficar grande, né, para esse vídeo. E aí no verso 10 diz, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Essa expressão que está aqui de vermelhinho, você tem que procurar ela na Bíblia. A primeira vez que ela aparece é para Abraão. Deus falando para Abraão que a descendência dele se espalharia pelos 4 cantos da terra, seria como a areia do mar e como as estrelas do céu. Então a areia do mar tem uma porção de uma revelação, estrelas do céu tem outra porção de revelação. Nós fazemos parte dessas duas porções. A areia do mar e estrelas do céu. Estrelas do céu é no momento da ressurreição. Você pode viver a ressurreição de maneira antecipada, se você estiver vivo em Cristo, mas só vai se completar quando você ressuscitar. E aqui fala o número dos filhos de Israel, que não se pode medir e nem contar. Acontecerá que no lugar se lhes dizia, está faltando alguma coisinha aqui, né? No lugar que se lhes dizia, vós não sois meu povo, ou seja, nesse lugar que foi posta uma maldição, deixou de ser povo de Deus. Se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo, então no lugar de uma maldição entra uma bênção. E o Senhor Jesus já está mostrando essa bênção no Monte das Oliveiras. Quando ele usa esse termo aqui, o Senhor Jesus já está retirando aquela maldição que foi posto sobre Israel e agregando os gentios nessa bênção, de abençoar todas as famílias da terra. E o verso 11 completa a ideia. Paulo não colocou o verso 11 lá em Romanos, mas é um contexto imediato. E os filhos de Judá, uma casa. E os filhos de Israel, outra casa. Que Paulo falou que é a igreja. Não sou eu que estou falando. Paulo falou que é a igreja. E os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, que é a união de judeus e gentios, e constituirão sobre si uma só cabeça, que é Cristo. Daqui que Paulo começa a pegar, daqui não, de outros lugares também, que Paulo começa a pegar luz para entender o mistério, que Cristo é o cabeça de um corpo, que o corpo é a esposa, que o cabeça é Cristo, e que um corpo formado num novo homem é Cristo, a igreja. Aliás, a expressão novo homem está lá em Efésios 2, em Efésios 4, em Colossenses. Essa expressão novo homem é Cristo formado na igreja e a igreja em Cristo.
mas com o entendimento completo. Pode ver que quando aparece essa expressão novo homem, para nos revestirmos do novo homem e abandonar o velho, vai estar lá, conhecimento completo de Cristo. Se você não entende essas coisas que eu estou falando e ainda não tem esse conhecimento, o seu conhecimento de Cristo está incompleto. Não quer dizer que não será salvo por isso, mas com um conhecimento completo, você domina melhor as Escrituras, você ganha armas espirituais para quebrar sofismas, é o que Paulo fala em 2 Coríntios 10. Pré-tribulacionismo são sofismas que se levantam contra o entendimento de Deus. O Espírito de Deus está falando por Oséias. E os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra. Olha aqui a expressão, subirão da terra, porque grande é o dia de Jezrael. Esse nome aqui, Jezrael, assinalei aqui na tela para vocês. Ó, Deus semeia, Israel. É até um nome bem parecido com Israel. Israel e Israel tem essa conexão, só que um significa Israel, que tem várias revelações dentro desse nome, e o outro é Israel. Deus semeia. E por que Deus semeia? Aqui chama pra gente toda a história das festas. Chama, porque Deus semeia, Deus está semeando um povo na terra para vir chuva, derramamento do Espírito, vir o sol, Cristo nascendo como justiça e nós levantamos da terra como colheitas para ser entregue para Deus como primícias. Isso é dízimo. Entregues para Deus. Cristo as primícias daqueles que dormem. 1 Coríntios 15. Então esse link está feito. Não está feito? Fui eu que fiz? Não, eu só juntei uma coisa com a outra, comparando coisas espirituais com coisas espirituais ensinadas pelo Espírito. Paulo falou isso para os coríntios. Nós ensinamos o mistério do Evangelho como ministros de Cristo da Nova Aliança, comparando coisas espirituais com coisas espirituais ensinadas pelo Espírito. Que coisas são essas? Comparando lei com profetas, coisas espirituais, assuntos do Senhor. Comparando isso com aquilo, você chega num resultado, num cálculo. Compreenderam? Então aqui foi o capítulo 1 e 2 de Oséias, bem resumidinho. Você leu o capítulo 1, você leu o capítulo 2 e você tem essa resolução. E aí, nesse gancho, se você fosse ler o capítulo 3 com essa ideia, você tem uma outra leitura do capítulo 3. E eu separei aqui para a gente ler. Olha só, um momento. Antes da gente ler o 3, deixa eu me preparar aqui, porque tem textos que eu já ia deixar passar. Oséias 2, do 1 ao 5. É o mesmo esquema. O que eu falei vale, o que eu falei agora há pouco vale agora também. Leia o capítulo 2 nesse pensamento que eu te falei. Você vai entender coisas que estavam bloqueadas são desbloqueadas. Olha só. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Veja que no capítulo 1, o Espírito Santo programou uma mensagem onde a casa de Israel não foi chamada mais de povo e não tinha mais misericórdia. Em algumas traduções está, não meu povo e desfavorecida. Mas Deus prometeu chamar de novo. E quando Deus promete chamar de novo, conectando Oséias com Isaías, com outros textos onde aparece o termo casa de Israel, você iria entender que a casa de Israel iria um dia retornar dentro do ministério da Nova Aliança, fazendo parte do mistério do Evangelho, e para essas vagas que foram abertas, Deus chamaria os gentios, fazendo parte de 10 tribos, não mais literais, mas espirituais, não mais num tabernáculo terrestre, mas celeste, não mais com festas literais, mas espirituais, não mais com uma circuncisão na carne, mas uma circuncisão no espírito. E olha o link, hein? Dentro de Romanos, onde tem todo esse mistério, em Romanos 15, verso 8, Paulo fala que Cristo foi feito ministro da circuncisão para cumprir as promessas feitas aos pais. Ou seja, ele nos circuncida pelo Espírito. E esse assunto da circuncisão no Espírito também está em Romanos 2. Veja, se tem tudo segundo a carne, tem que ter tudo segundo o Espírito. E aqui entra o maior perigo de todos. Não reconhecendo tudo isso que eu estou falando, provavelmente a pessoa não aceita a mensagem do deserto.
E a mensagem do deserto é a mensagem que faz nações restar. É a mensagem que desbloqueia os nossos olhos para nós enxergarmos todo esse sistema maligno. É a mensagem que faz com que a igreja reste até o fim, cuidando das nações. Se você acompanha os meus vídeos, entende tudo que eu estou falando, e para algumas pessoas isso já é até coisa passada, entendeu? Para mim nunca é passado, para mim sempre é presente. As nações estarão aprendendo isso no milênio. E depois que as nações que restarem aprenderem isso no milênio, elas vão ensinar para os seus filhos. Elas têm que entender plenamente o porquê que elas restaram como nações restantes. O porquê que elas não foram destruídas. Por que elas restaram? E por que elas restaram com corpos ainda naturais? Viverão mais, viverão no mundo que é um paraíso, onde a justiça será estabelecida na hora do pecado, não terão pecados como nesse mundo aqui, não terão mortes como nesse mundo aqui, mas ainda haverá pecado uma hora ou outra, haverá morte uma hora ou outra. Isso durante 1000 anos, um reinado de justiça, paz e alegria. Elas aprenderão o porquê de tudo, o porquê que elas não foram transformadas. Aprenderão a justiça do Senhor, aprenderão porque outras nações não restaram e ensinarão os seus filhos. E tudo isso já vai ser ensinado para elas no deserto, onde não haverá mais Instagram, não haverá mais YouTube, não haverá mais redes sociais, não haverá mais trabalhos para tomar o nosso tempo. Elas aprenderão. E muitas delas, no deserto, terão a oportunidade de fazer parte de sacerdotes. E podem ser glorificadas no dia 1260, no final da grande tribulação. E outras podem ser reprovadas. Esse é o grande mistério do Evangelho, a grande justiça de Deus. Ele é justo em tudo o que faz. Até o fim, ele dá chance para as pessoas. Claro que dentro da grande tribulação as coisas mudam um pouco. Não vai ser como agora. Mas ainda haverá chances. Pessoas de passarem de um lugar para o outro. Pessoas podem serem reprovadas, podem até apostatar. E de fato acontecerá. Não é apenas uma suposição, uma hipótese. Os profetas mostram isso para a gente. Então, entendeu? Olha agora, o Senhor, depois que programou tudo isso, Ele está falando conosco aqui. Ele fala conosco através de uma camada, de um portal que Ele abriu, que está fechado para outros. Ele abre para os que estudam e querem aprender. Leia isso agora comigo. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Deus está falando para alguém chamar alguém, não é? Chamar para quê? E qual é a mensagem? Verso 2. Repreendei vossa mãe. Repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça dos seus filhos, embora Deus falou, vou me compadecer, mas se não se arrepender, Ele não vai se compadecer. Porque os seus filhos são filhos de prostituições, pois sua mãe, nossa mãe, se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo, as minhas bebidas. E aqui, até o verso 14, o Senhor vai falar tudo o que Ele há de fazer sobre a casa de Israel, ou seja, nações. Nações, não é mais aqui casa de Israel. No tempo da nova aliança não existe mais tribos. Tribo de Simeão, tribo de Levi ainda existe, porque a casa de Judá é constituída por alguns levitas e pela tribo de Benjamim. A casa de Judá é isso. É principalmente tribo de Judá e tribo de Benjamim unificadas e alguns levitas. Alguns levitas ficam com Judá, outros levitas ficam com a casa de Israel. Isso quando as duas casas foram separadas por Deus e estavam ali ainda, em Samaria e em Judá, no norte e no sul, sem mistura. Depois a casa de Israel é entregue completamente entre as nações. Elas vão para cativeiros, são 2 ou 3 cativeiros. Judá também vai, mas eles retornam. Edificam o templo, lá no livro de Esdras e Neemias, com as profecias de
Zacarias e Ageu, edificam o templo. Deus aproveita aquele momento para criar uma mensagem para o futuro, para nós, uma mensagem espiritual, mas foi feita lá literal. Edificam o templo, eles inauguram o templo, fazem numa inauguração da festa das trombetas, dia da expiação e tabernáculos, algo profético, mas eles fizeram lá literalmente. E ali fica provado para todos que os judeus retornaram, edificaram o templo, restauraram, embora ali ainda naquele tempo muitos estavam teimosos. Você pode ver que Esdras e Neemias sofrem na mão do povo. O livro de Neemias acaba de maneira bem dramática, acaba bem semelhante a 2 Coríntios. Lê lá, 2 Coríntios 10, 11, 12 e 13. Fica bem dramático. Mas tudo bem, Deus prometeu, cumpriu o que prometeu, deixou uma mensagem projetada para o futuro, junto com aquelas profecias, porque o Senhor fala naquele tempo para o nosso futuro, e a gente no futuro, que agora é presente, precisamos daquele tempo passado. O Senhor é atemporal, é uma coisa linda as profecias. E aí, depois de tudo, ficou visível para todos que não tinha a casa de Israel ali com eles. De fato, a casa de Israel foi rejeitada. Deus abateu ele pelas palavras dos profetas. Nós vamos ler aqui esse texto. Pelos profetas Deus derrubou, foi uma profecia. Deus já até coloca coisas que não aconteceram como se já tivesse acontecido. Isaías 1. Isaías e Oséias profetizaram juntos, no mesmo tempo, e muitas das profecias deles são semelhantes. Isaías também fala de Efraim, de casa de Israel, só que Oséias fala coisas que Isaías não falou, e fala com mais precisão para nós. Por isso que Paulo usou mais Oséias do que Isaías em Romanos. E aí, pelos profetas, Deus abate o povo. Deus profetizou por Oséias que a casa de Israel iria ser rejeitada, mas passou muito tempo, veio Jeremias, veio Ezequiel, veio o cativeiro, veio Daniel. Daniel intercedeu pela casa de Israel. Pode ler lá em Daniel 9, ele intercedeu e orou, porque Daniel sabia que a casa de Israel haveria de retornar. Ele só não conhecia os grandes mistérios, que os gentios fariam parte dessa casa de Israel e retornariam numa programação toda de nova aliança. Mas Daniel sabia que a casa de Israel ia retornar e orou por ela. Então depois disso depois de 70 anos de cativeiro, vem a libertação do povo da Babilônia. Voltaram, edificaram e ali ficou visível para todos. A casa de Israel foi de fato rejeitada, até chegar o tempo de Cristo e ele chamar a casa de Israel de novo. Ou seja, chamar os gentios. E Paulo foi usado para dar cumprimento a esse mistério. Ele fala isso. Eu fui chamado para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E ele ensinou muitas coisas. Então aqui o Senhor está falando para nós. Para nós repreendermos os nossos irmãos. Quem são os nossos irmãos? Ele já falou. É o meu povo e a minha favorecida. Aqueles que Deus desejou ter misericórdia. Mas Deus agora quer que eles tirem as prostituições do meio deles. E repreenda Israel, a nossa mãe. Deus está falando comigo aqui, com você. Presta atenção, de novo, a leitura, porque eu parei para contar a história, né? Chamai vosso irmão, meu povo, e vossa irmã, favor. Se essa mensagem não for para mim e para você, é para quem? Para Israel? Nem fecha a conta aqui. Repreendei vossa mãe, é Israel, nós somos filhos de Israel. Eu sei que Paulo fala que nossa mãe está no céu, é a Nova Jerusalém. Da nova aliança, nós somos filhos dela, sim. Mas lembra, repreendei vossa mãe, aquela que está em adultério. Aqui a mensagem está falando para o povo de Israel. Existe Israel, de fato, está lá na terra de Israel. Não existiu durante muito tempo, mas Deus fez eles retornarem para lá, como Deus prometeu que iria fazer. E eles devem ser repreendidos. Por isso, aqui nesse capítulo, vai entrar a história das duas testemunhas, que vão profetizar aonde? Lá. Duas testemunhas, para quem tem uma visão bem rasa das coisas, para quem enxerga as coisas estando com o pé em 1000 côvados, é apenas o espírito de Moisés e Elias, dois profetas que retornarão. Isso para os sensatos, para alguém que ainda é sensato, que interpreta tudo na literalidade, mas está de acordo ali com o que está escrito.
Não pode se interpretar tudo na literalidade, principalmente Apocalipse 11. De cara o Senhor já nos mostra que vários assuntos ali devem ser convertidos a assuntos espirituais. Mas tem pessoas que criam outras doutrinas ali, de maneira que colocam duas testemunhas como Elias e Enoque, aí vão bagunçando tudo, né? Mas para quem interpreta a profecia, estando nadando num rio de 4.000 côvados, e mais ainda 5.000, 6.000 côvados para chegar a 7.000, esses sabem que duas testemunhas não fala apenas de dois homens, e sim do espírito de Moisés e de Elias, que são enviados sobre judeus e gentios. E por uma grande porção de judeus e gentios profetizarão em Jerusalém. Os que forem capacitados para isso e que aceitarem o seu destino, que devem morrer pelo Senhor. É uma proposta que o Senhor faz com o seu povo. Ele não obriga ninguém. Ele faz proposta. Tem pessoas que o seu contexto de vida se encaixará em um contexto de pregar em Jerusalém. Terão poder, terão sinais, mas também terão que dar a vida pelo Senhor. E eles darão. Tem pessoas que não se enquadram nesse contexto. A característica dela é de anunciar a mensagem e conduzir pessoas para o deserto e lá continuar guiando o povo. Ambos serão provados. Deus não obriga nenhum lado e nenhum outro. E tem pessoas que não irão nem para o deserto e nem para Jerusalém. Elas ficarão perdidas nas nações. Mesmo assim, o Senhor ainda dá uma chance. Elas vão morrer. Elas vão passar fome, vão passar sede, porque elas não vão poder comprar e nem vender. Elas não vão pôr a marca da besta e elas vão morrer. Morrer como morrem mendigos na rua. Mas mendigos que almejam o céu. Mendigos que querem as coisas do alto. É uma realidade bíblica, difícil de fazer as pessoas enxergarem, mas é. Em Apocalipse 7 fala que tem pessoas que vieram da grande tribulação, que passaram fome, que passaram sede, que receberam o ardor do sol. Ou seja, essas pessoas não tinham casa, não tinham comida, não tinham bebida, choraram. Elas não restaram até o fim. Elas não foram profetizar em Jerusalém. Ou muitas foram. Mas tem pessoas que vieram ali da grande tribulação. Entendeu? Então o Senhor está falando conosco aqui, para repreender o nosso irmão, a nossa irmã e a nossa mãe. Jesus fala, os meus irmãos, as minhas irmãs, a minha mãe são aqueles que ouvem a minha palavra e cumprem. Então, embora o Senhor tenha dado essa oportunidade de misericórdia e estender essa misericórdia a povos, línguas e nações, chamando eles para fazer parte dos eleitos, dos sacerdotes, ainda tem que tirar as prostituições, as várias. Aí o Senhor fala do aperto que vai colocar na casa de Israel aqui. Até ela compreender as coisas. Se você avança até o verso 14, presta atenção agora. Olha que link maravilhoso. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Quem vai ser atraído? Aquela que estava sendo repreendida por um povo que tem luz. Aqueles que estavam recebendo instruções. Muitos vão dar ouvidos, muitos vão entender. Então Deus fala, eu vou atrair essas pessoas para o deserto. E lhe falarei ao coração. A partir daqui é um link direto com Apocalipse 12. Aquela mulher vestida do sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, com a lua debaixo dos pés. Não é somente Israel. Pode ver, ninguém pode negar que Oséias 2, a partir do verso 14, está linkado com Apocalipse 12. Deus está levando pessoas para o deserto. E tem dezenas de textos onde Deus fala que vai levar o povo para o deserto das nações. Ezequiel, Jeremias, Isaías, tem aqui em Oséias. E se eu esqueci, deve ter outros profetas, mas são dezenas de textos. Cada texto é importante porque cada texto Deus fala um porquê das coisas. E aqui Deus fala, eu vou levar essas pessoas para o deserto. Por quê? Porque, irmãos, se em Daniel Deus fala, bem-aventurado aquele que chega e espera até 1335, é depois de 1260. E como que uma pessoa vai conseguir ter esperança
até 1335, se ela, o texto já está mostrando que ela está num tempo onde não se pode comprar e nem vender. Não pode estar nesse sistema aqui. Não pode mais estar usando desse sistema. Enquanto você usa do sistema, você deve a ele, mas você está também aprisionado por ele. Mas também você deve, paga e ele te cobra um preço. Ele vai te aprisionando e vai te monitorando. Esse sistema todo forma os olhos da serpente. Então é necessário o Senhor tirar os seus escolhidos daqui para o deserto. E lá no deserto, dá uma prova final para todos. Isso que eu estou falando é Bíblia. Não tem calvinista, não tem pré-tribulacionista, não tem adventista, não tem seita nenhuma que pode ir contra isso. Porque o Senhor mostra em vários textos, inclusive até mesmo dentro de Daniel capítulo 7, que nações estão restando. Zacarias 14, nações restantes. Ezequiel, vários textos, nações restantes. Daniel 7 diz que o domínio de todos os povos debaixo do céu serão tirados e dado ao povo do Altíssimo. E o que o Senhor acrescenta? E todos os domínios debaixo do céu lhes obedecerão. Tá vendo? Os domínios debaixo do céu que estão obedecendo o povo do Altíssimo foram os mesmos que perderam o domínio, mas estão prestando obediência a um povo superior. É o maior servirá ao menor, são nações que restam. Nações passarão desse mundo para o outro, e isso só é possível se elas ouvirem a palavra, forem recrutadas como testemunho e irem para o deserto. Lá em Mateus 24, o Senhor Jesus fala, esse evangelho, o que ele prega, será pregado para todas as nações, para testemunho. Então virá o fim. Que testemunho? Testemunho do que o Senhor há de fazer no mundo. Testemunho de que o Senhor está recrutando testemunhas. Então virá o fim. E quando o Senhor fala virá o fim, é o tempo do fim mesmo. Nos leva para Daniel, tempo do fim. Aí ele fala do abominável da desolação, nos levando para Daniel 8, 9, 10, 11 e 12. Então aqui, tem uma mulher indo para o deserto ou não tem? Tem. Vamos ler o que acontece. Vê se é só Israel. Não tem como ser. O Senhor não está preocupado só com Israel. Nem pode ser só Israel, porque nações têm que restar fora do sistema. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Aqui tem uma mensagem secreta, escondida aqui no vale de Acor. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. O Senhor está falando que algo que aconteceu lá no tempo do Egito acontecerá novamente. Não somente aqui, ele fala isso em Amós, que ele voltará a fazer as pragas do Egito no mundo. Em Amós, está lá. Em Miqueias 7, e farei sinais como na terra do Egito, e as nações colocarão a mão na sua boca e se envergonharão do seu poder. Qual é o poder das nações? Energia, tecnologia. Unir o homem com ferro. Unir o homem com máquina e computador. Esse é o poder das nações. Se Deus afeta os mecanismos de energia, tchau tecnologia. E se Deus afeta a tecnologia, Deus praticamente fura os dois olhos da serpente. Mete o olho assim, no olho da serpente. Ela não vê mais nada. Não pode fazer mais nada. Verso 16. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, a espada, a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Deus está falando aqui que os cavalos, arco, espada, todas essas coisas, arco, espada, balança, bestas feras do campo, não cavalgarão mais pelo milênio. Os cavalos sempre cavalgaram desde a fundação do mundo. Lá em Ezequiel, os cavalos já estavam cavalgando. E o último cavalgar deles será dentro da última semana, trazendo um juízo final. Depois disso, depois da última semana, nunca mais os cavalos irão cavalgar. Só depois dos 1000 anos. E Deus faz aliança com os animais da terra. Coisa linda será isso. Aliança com o leão, aliança com animais ferozes. Aliança com todos os animais.
Nenhum animal mais matará outro animal. Nem matará o homem, nem o homem o animal. A não ser para outros propósitos. Não vai matar como se mata hoje. Para colocar carne no açougue e você ir lá comprar, encher o bucho de carne e ficar intoxicado. Não é isso. Verso 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Aqui a igreja está fora disso? Não. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Verso 20. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Naquele dia eu serei De novo essa palavra. Obsequioso, diz o Senhor. Obsequioso aos céus, e este à terra. E a terra, obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Deus semeia. Tudo isso daqui acontece literal? Deus está falando de uma grande produção dentro do milênio, mas você nunca pode esquecer do espiritual aqui. Deus está falando que derramará chuva do céu, o céu vai responder para a terra vai responder e vai dar os seus frutos, e aqui se cumpre o que está em Oséias 1, lá no último verso, que Paulo usou, e por isso que ele grudou um texto com o outro. Eu acredito que foi por isso, que nós se levantaríamos da terra, junto com os judeus, formando o Israel de Deus, porque grande é o dia que Deus semeia. Se levantar da terra é ressurreição. Verso 22. E a terra obsequiosa ao trigo, ao vinho, ao óleo, e esses a Deus semeia. Ou seja, Deus está explicando o que é Deus semeia. Compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. O que tinha na mente do apóstolo Paulo para ele pegar esse texto aqui e aplicar para a igreja lá em Romanos 9? Ele pode desconectar isso? Não pode. E aí com essa mente você parte para o capítulo 3 e você tem algo magnífico também. Presta atenção. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passa. Aqui o Senhor está fazendo uma comparação entre Oséias amando uma mulher adúltera e Deus amando Israel. Aí você pode ler isso pensando somente em Israel. Você não vai ter nem vontade de ler isso daqui, porque vai parecer uma história passada. Fora que você não vai entender as conexões do Espírito se não tiver essa mente desbloqueada. Mas se tiver a mente desbloqueada, você sai do capítulo 2 com condições de interpretar o que o Senhor vai falar aqui no 3. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias. Não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Oséias com a mulher, Deus com os filhos de Israel, não só com Israel segundo a carne, principalmente conosco. Porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou sem ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, olha que Davi já tinha morrido aqui, é uma alusão a Cristo. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Como que se cumpre essa profecia? Ela se cumpre em 2 ciclos. Tem profecias que se cumprem em 3, em 4 ciclos, sem que um ciclo anule o outro. São camadas de revelação, eu já tenho falado muito disso no canal. Primeiro ciclo, os filhos de Israel ficarão muitos dias sem sacerdote, sem rei, sem estola sacerdotal, sem sacrifícios, e não se prostituirão. E nos últimos dias, eles voltarão para Deus e buscarão a Davi e a Deus. Pode ver, os últimos dias começaram lá no tempo de Cristo e dos apóstolos. Começou ali. E eles começaram a voltar para Cristo. E não se prostituem. Os filhos de Israel, aqueles que hão de ser salvos, eles não vão se prostituir. Eles vão se arrepender de todas as suas prostituições.
como foi falado no capítulo 2. Até aqueles que vão fazer parte da aliança e vão ter adultérios ainda, vão ter prostituições, Deus vai estar alertando eles, para eles se afastarem disso. Tudo isso está na conta aqui. Esse é um primeiro ciclo. Mas só que ainda, depois que Cristo vem, o templo estava de pé. Veja, o templo estava de pé. Depois, quando Cristo morre, lá na cruz, o véu se rasga de alto a baixo e o Senhor ainda permite que haja ali um tempo de templo, 40 anos mais, para que o povo conhecesse ali o que é transição de alianças. Mas depois de 40 anos, o templo é destruído e acabou. Aí vem o segundo ciclo e o final, onde os filhos de Israel, nos últimos dias, são os 2 últimos dias proféticos. Os primeiros dias está em Zacarias. Essa expressão primeiros dias e últimos dias tem na palavra de Deus. Só que a expressão últimos dias, ela é mais recorrente, muito mais recorrente. Assim também tem primeiros profetas e últimos profetas. Os primeiros dias, profeticamente, são os milênios 1, 2, 3 e 4. E os últimos dias são os milênios 5 e 6. E o 7º é o último, porque depois disso vem a eternidade. Então, a partir do 4º milênio, o Senhor faz uma conta. 1, 2, 3, preparando a gente para o 3º dia. Fazendo também uma conexão com a ressurreição de Cristo. Então, os últimos dias, estamos neles. Sem rei. Nós temos nosso rei que é Cristo, mas ele ainda não é reconhecido como rei das nações. Sem estola sacerdotal, sem sacrifícios, coisas da antiga aliança. E eles não devem se prostituir, porque o Senhor virá para um casamento. Compreendeu? Pegou a mensagem toda aqui? Essa é a linha do tempo, criada aqui. E aí vem o capítulo 4, irmãos, e aí vocês podem embarcar na profecia. A história de Efraim. Por que Deus fala tanto de Efraim em Oséias e também destaca Efraim em outros profetas? Efraim, ele começou como um filho de José. Depois, na segunda etapa, ele recebe a primogenitura e é chamado de plenitude dos gentios, plenitude das nações, lá em Gênesis 48. Numa terceira etapa, ele vira meia tribo e passa a ser filho de Jacó. Eu acho que essa é a terceira etapa, ele passa a ser filho de Jacó. Numa quarta etapa, ele vira uma meia tribo, como tribo de Israel. Numa quinta etapa, o Senhor coloca Efraim como cabeça de 10 tribos. Agora Efraim não é apenas um filho de José, ou um filho de Jacó, ou uma meia tribo. Efraim agora é um cabeça, é um líder de 10 nações, colocado pelo próprio Deus. E aí, numa sexta etapa, Efraim vira um reino. Um reino. Efraim agora é a casa de Israel, lá sem mistura. E depois Efraim é espalhado nas nações. Está tudo aqui dentro do profeta. E depois Efraim se torna as nações. Quando Deus fala Efraim, olha para o contexto e você vai identificar tudo isso que Deus está falando. Às vezes está falando mais de nações. A maioria das vezes vai estar se referindo às nações, no contexto de Efraim. Efraim são os gentios. Não todos os gentios do mundo, mas aqueles que farão parte desse chamado. Entendeu? Essa é a história. Ok, vamos seguir. Oséias 6 é um texto que todos já sabem, mas tem que ler aqui agora. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, em algumas versões vai estar, nos dará a vida. E ao 3º dia nos levantará. É daqui que Paulo tira Efésios 2. Nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Daqui. E viveremos diante dele. Logo após o Espírito Santo ter dito isso, ele acrescenta: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque sem prosseguimento você não conhece isso. Conhecer o Senhor, muitos conhecem,
vão entender que Jesus é o Filho de Deus que foi enviado para a salvação, mas prosseguir em conhecer envolve você ter conhecimento completo, um prosseguimento até você ter conhecimento completo, como Paulo fala, Efésios 2, Efésios 4, Colossenses e Pedro também fala, conhecimento completo de Cristo. E aí fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Uma conexão aqui com Oséias 1. Uma chuva que cai sobre a terra é para da terra produzir frutos, colheitas. E lá em Oséias 1 está dizendo, os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, constituirão sobre ti uma só cabeça e subirão da terra. Assim como Cristo também subiu da terra. Só que ele subiu como primícias, o primeiro a ressuscitar, o primeiro a estar no céu, como um homem glorificado. Nós somos as primícias com ele, mas primeiro ele, depois o corpo. Entendeu? É o que Paulo fala. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, fazendo parte das primícias. Só duas. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Não tem mais ressurreição aí. É uma, primeiramente, no Filho de Deus, para dar possibilidade de todos nós ressuscitarmos na sua vinda. Pronto, acabou, não tem mais. Não tem ressurreição antes da grande tribulação, no meio e depois. Então, Oséias 6, quem está falando aqui? Vinde, tornamos para o Senhor, Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Vinde, tornemos para o Senhor. Aqui é uma pregação do Evangelho. Você vai ver que tem um povo chamando o outro e contando a história. Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Começou com Paulo. Paulo começou com essa mensagem aqui. Pode ver que está lá em Efésios 6. Faz parte do mistério do Evangelho, que está em Efésios 6 também. Em Efésios 2 está essa porção, em Efésios 6 Paulo fala. É o mistério do Evangelho, isso que eu estou falando para vocês. E quem que está falando isso? Você volta um pouquinho aqui no contexto. Oséias 5, a partir do verso 12. Portanto, para Efraim serei como a traça e para a casa de Judá como uma podridão, por causa dos pecados deles. Tanto os daquele tempo como os do nosso tempo, caso não se arrependerem. Tem pessoas de Efraim no nosso tempo e pessoas de Judá que o Senhor está sendo assim, como trace, como podridão. O que foi o holocausto? Não foi uma podridão? O Senhor foi para eles assim. Eles não reconhecem o Filho de Deus. E ainda o Senhor voltará a ser pior. Porque a grande tribulação será direcionada para a terra de Israel. Pegará o mundo todo, mas será direcionada para lá. E o Senhor vai ser uma podridão lá para eles, para os que não se arrependem. Mesmo assim, estendendo a sua misericórdia para os que se arrependem. Assim também para os de Efraim, uma traça. Come tudo que a gente tem. Verso 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal, que os acudisse. Mas ele não poderá curá-los. Olha pessoas que fazem aliança com o rei da Síria, que profeticamente é o anticristo. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei, ir-me embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem o livre. Que história que está sendo contada aqui? Deus está falando que ele vai despedaçar ali Efraim e Judá. Vai castigar. É divisão de reino, quebra em duas casas. Casa de Israel não se arrepende. Cativeiro 1, cativeiro 2, cativeiro 3. Jogou para longe das nações. Judá, cativeiro, voltou, não se arrepende. Dispersa para lá, dispersa para cá. Vem Antíoco Epífanes, mata um monte de judeus. Depois deixa eles retornarem. Mas agora coloca o Império Romano para subjugar eles, deixando eles ali meio que limitados, ainda permitindo com que eles servissem a Deus, com que eles falassem do Deus de Israel, porque iria vir o Filho de Deus. Então, tudo isso está aqui. Aí diz o texto, irei, verso 15, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo... Aí vem o texto.
Vinde e tornemos para o Senhor. Tá vendo? Cristo veio primeiro, deu a mensagem para os seus apóstolos, levantou Paulo com uma luz maior do que as dos outros para explicar esse mistério. Pedro também foi usado grandemente para falar disso, mas Paulo foi direcionado, foi escolhido para ser mestre dos gentios. Então o Senhor fala: irei e voltarei para o meu lugar, morte e ressurreição. Ele vem, aonde é o lugar dele? O lugar dele é no trono, mas ele disse que ia sair de lá. Ele veio, se fez carne, se fez homem, pregou, sofreu, morreu, ressuscitou e voltou para o lugar dele. E ele fala que quando ele voltasse, pessoas iriam buscar a face dele, reconhecendo a sua culpa. E aí vem a mensagem do Evangelho, em Oséias 6, a partir do 1. E ela vem seguindo, irmãos, tomando um contexto lindo, maravilhoso. Aí, verso 3. Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, essas são as últimas, que rega a terra para colher os seus frutos. Verso 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Está vendo? Ele está tratando com judeus e gentios. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e o orvalho que cedo passa. O que tem a ver Efraim e Judá aqui com o contexto? O que eu acabei de explicar. Mas isso pode ser totalmente travado para quem não conhece esse mistério. E aí olha essa expressão. Orvalho que cedo passa, como a nuvem da manhã e o orvalho que cedo passa. Olha só, separei aqui 2 textos para a gente. Oséias 13, do 1 ao 3. Quando falava Efraim, havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, toda obra de artífices, e dizem: sacrificai a eles. Isso está falando só para o tempo de lá? Não, está falando para o nosso tempo também. É só converter ídolos, deuses, só converter para o nosso tempo. Paulo faz essas conversões, se espalha pelas suas cartas. Homens até beijam bezerros. Os bezerros, os 2 bezerros de ouro lá que Jeroboão fez, eles estão no nosso meio. Verso 3. Por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho que cedo passa. A mesma expressão. Deus falou para eles: o amor de vocês é como a nuvem da manhã e como o orvalho que cedo passa. Passa logo, mas também vocês serão assim, como a nuvem da manhã e como o orvalho que cedo passa. Logo passarão. Estão falando aqui, a previsão é daqueles que adoram ídolos, fazem bezerros de ouro. Os seus ídolos hoje são vários, né? Vários, eu não vou citar aqui para não me perder. A Igreja Católica, Protestantismo, tem pessoas que acabaram levantando ídolos no seu coração, como diz vários profetas, né? Ezequiel em destaque, levantam ídolos no seu coração. Como palha que se lança da eira e como fumaça que sai de uma janela. Está vendo essa expressão? Olha o verso 7, no mesmo capítulo, do 7 ao 9. Sou, pois, para eles como um leão, como um leopardo, espeito no caminho, como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura de coração, e como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Aqui tem 4 tipos de animais, que são lá de Daniel. Deus está falando que vai afligir os rebeldes com Babilônia, com Pérsia, com Grécia e com a besta terrível, que não é somente Roma. Quando chega na besta terrível, nas bestas feras do campo, aí já tem toda a história ali no 4º animal. Porque Deus amplia a história em Daniel e tem amplificação disso em Apocalipse, né, onde ele junta todas as bestas em uma fera. Verso 9. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Verso 14. Mesmo capítulo, mesma ideia. Leão, urso, leopardo, besta terrível. Deus não falou em ordem, mas ele falou os 4. Que ele aflige os rebeldes. Já está profetizando até o tempo do fim. E olha o verso 14. No mesmo
capítulo, contexto imediato. Eu os remirei do poder do inferno. A palavra aqui é Sheol. Da morte, do poder da morte. Eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Deus está falando para quem aqui? Eu os remirei do poder da morte. Verso 12. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas e o seu pecado armazenado. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo e não sai a luz, ao abrir-se a madre. Mas Deus fala, eu vou remir eles do poder do Sheol. Aqui Deus está falando de judeus? Não está. Veja que não pode ser apenas para uma tribo. O mistério aqui evoluiu. Efraim já não é mais aqui um filho de José. É alguém que tem a promessa de ser plenitude dos gentios. E que passa a ser filho de Jacó para entrar no meio das tribos. E que depois se torna um reino. E se torna nações. E depois de nações se tornam nações convertidas. Que passam pelo nosso tempo e chega cada um em um determinado ponto, morre e vai para o Sheol. Só que se morrer em Cristo, Deus liberta essas pessoas do Sheol. Porque Cristo morreu, ressuscitou e ele tem a chave, as chaves do inferno e da morte e do inferno. As chaves da morte significa que a morte não prende mais ele. E as chaves do inferno, que é o Sheol, que significa que ele tem o poder de tirar de lá quem ele quer. Apocalipse 1. Duas chaves. Morte e Sheol. Morte é o estado que você morre, é o estado que de vivo você passa a estar morto, mas ainda o seu espírito, a sua alma, está presa num local. E o Sheol é o local. Deus vai tirar as pessoas de lá. E vai chegar um dia que não vai ter mais necessidade de haver esse local, o Sheol. E aí ele vai jogar isso no lago de fogo, depois dos 1000 anos. Tá vendo? E isso daqui nos leva para onde? Você lembrou de alguma coisa? Sem eu ler aqui, sem mostrar nada. Lembrou de alguma carta de Paulo? Tá aqui, verso 14. Vou clicar na referência. Olha a referência, aqui no topo. 1 Coríntios 15, verso 55. No verso 50, Paulo fala: Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. É o mistério do Evangelho. É o mistério que fala da morte e da ressurreição de Cristo e de todos os efeitos que a morte e a ressurreição produzem nos homens. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Paulo já está falando que pessoas vão ficar vivas até o fim. Nós, igreja, vivas até o fim. Não até o início de grande tribulação. O profeta Daniel mostra que pessoas estão vivas até o fim. Nações restantes até o fim. Como que as nações vão restar sem ninguém para orientá-las? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, e a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Aí ele vai falar o verso 53, que é necessário que isso aconteça. E no 54, ele vai falar, completar a ideia, o porquê que é necessário isso acontecer. E aqui, ó, a parte B. Então, se cumprirá a palavra que está escrita. Olha a base dele para falar de um mistério, de transformação de corpos, de pessoas que não morrem e são transformadas, de pessoas que morrem e ressuscitam, de uma última trombeta. Tudo faz parte do mistério. A palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí você clica na referência aqui e ela te volta para Oséias 13, aonde você sabe que está falando de Efraim, também de Judá, é claro, mas aqui está direcionada, a mensagem está inclinada mais para Efraim. Entendeu? Tá vendo? Paulo fala de mistério em Efésios 2, em Efésios 3 ele fala que discorria acerca de um mistério. E lá em Efésios 2 ele fala de judeus e gentios, ele nos direciona para Oséias, mostrando que os gentios fazem parte da casa de Israel. Em Romanos 9, Paulo está explicando as mesmas coisas, e lá em Romanos 11 ele fala: não quero que vocês se tornem ignorantes para esse mistério.
que veio o endurecimento a Israel, e aí ele fala Israel direcionando a terra de Israel, até que haja entrado a plenitude das nações. E esse termo, plenitude das nações, está lá em Gênesis 48, quando Jacó cruzou as mãos e colocou o direito de primogenitura sobre Efraim, falando, Efraim será como peixes no meio da terra, peixes que serão pescados, será a plenitude das nações. Pegou o plano? Está tudo aqui. Aonde Paulo fala de mistério, esse ponto está relacionado. Foi falar da ressurreição, chamou de mistério e a mensagem cai aqui em Efraim, na casa de Israel. E aí, faz um link aqui. Vamos ler Oséias 14. Oséias 14, para finalizar. A partir do verso 4. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Aqui Deus está falando, eu de mim mesmo os amarei, está falando para Israel. Eu os amarei. Alguém está sendo chamada de amada aqui. Você sabe que é Israel. Mas agora leia Oséias 9. Antes de continuar lendo Oséias 14, vamos ler Oséias 9 a partir do verso 13. Efraim, como planejei, seria como Tiro, plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, que lhes dará? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Ou seja, Efraim, que significa frutífero, por causa das suas rebeldias, ele se torna infrutífero. E isso reflete em nós. Pessoas que pregam, pessoas que abrem igrejas, pessoas que fazem cursos de teologia, pessoas que fazem um monte de coisas e que se tornam infrutíferos. Não têm filhos, não têm nem dores de parto. Muitos, você pode ver, você pode olhar que é isso. Verso 15. Toda sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora da minha casa. Já não os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. Está vendo? Não os amarei. Verso 17. O meu Deus os rejeitará, porque não ouvem e andarão errantes entre as nações. Pegou a mensagem? Como ela é poderosa? Então Deus está falando para Efraim, não os amarei mais. Mas lá em Oséias 14, Deus está fechando a mensagem. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei. Efraim constitui a casa de Israel, é a casa de Israel, ou seja, são filhos de Israel, fazem parte de Israel. Até a casa de Judá é casa de Israel. Parece contradição, né? É casa de Judá ou é casa de Israel? No ponto de vista de divisão do reino, casa de Judá é uma coisa, casa de Israel é outra. Mas antes dessa divisão, as 12 tribos eram chamadas de casa de Israel. Depois da divisão, casa de Israel fica mais para as 10 tribos. Mas Deus fala que vai unir tudo e vai chamar de casa de Israel de novo, como era antes, só que agora no ministério da nova aliança. Casa de Israel. Israel é o filho de Isaac, que é filho de Abraão. Eles terão as suas promessas cumpridas. Casa de Israel. As 12 tribos, como Israel, sendo a casa deles. Isso é casa de Israel restaurada. Entendeu? Então até casa de Judá faz parte. São filhos de Israel. Só que por causa da divisão, os termos ficam cada um para um lado. Então Deus fala, eu vou curar. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Daqui que Paulo fala, chamarei amada que não era amada. Porque se não for isso, não tem profeta algum aonde Paulo fala, chamarei amada que não era amada. E para facilitar para a gente, o Espírito Santo já direcionou uma seta. Paulo falou, diz Oséias. É em Oséias que tem que estar escrito, chamarei amada que não era amada. Se não está escrito assim num texto linear, assim, grudado no outro, então a mensagem tem que estar dentro de Oséias. E está. Oséias 9, não os amarei mais. Oséias 14, eu voluntariamente os amarei. E Paulo falou que isso está sendo falado a respeito dos gentios. Verso 5, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio.
ó o lírio de Cantares, que será colhido. E lançará suas raízes como o cedro do Líbano, e estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, Israel, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide. Serão vivificados como cereal, aqui a palavra é trigo. O trigo que cai na terra, se não cair, ele não produz frutos, mas caindo ele produz frutos, morre e produz muitos frutos. Jesus fala disso em João 12, que ele é o grão de trigo que iria cair na terra e produzir muitos frutos. É só por ele que acontece isso, através dele e para ele. Aliás, isso que eu acabei de falar não está em Romanos 11? Quando Paulo vislumbra tudo aquilo, toda essa mensagem maravilhosa e fica admirado. Ele fala, é ele que faz, é para ele, é por ele. No mesmo contexto em que ele fala, não ignorem esse mistério para os gentios. Verso 8, ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu não tenho nada a ver com os ídolos, Deus está falando. E se vocês também não tiverem, Deus fala, estou parafraseando, né? O texto é assim, ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Então fica aqui pra gente implícito que Efraim está falando, eu também não quero nada com os ídolos. Então Deus está falando, vou te ouvir e cuidarei de ti. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Efraim é frutífero, mas não pode produzir frutos se não estiver no Senhor. Lembra que aqui fala, olha só que eu acabei de ler. Verso 7. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal, como trigo, florescerão como a videira. Quem que é a videira? O Senhor já está falando, os seus frutos procedem de mim. Se vocês não estiverem em mim, não podem produzir frutos. E já está falando, serão como a videira. Lá em João 15, veja que em João 12 Deus fala o trigo. O trigo tem que cair na terra e produzir fruto. Em João 15, Jesus fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Você já deve ter escutado essa mensagem numa igreja sendo aplicada para nós, não é? Mas qual é a origem, o princípio e o fim dessa mensagem? É aqui, os gentios. Nós temos que estar em Cristo para produzir frutos. E aqui fala de Efraim, que é a casa de Israel, que se torna os gentios que fazem parte do Israel espiritual e que é o Israel de Deus. Verso 9. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Olha a advertência. O Espírito Santo está dizendo que só quem tem sabedoria e é prudente pode entender isso. Porque é um mistério. Efraim, sabe? Todo esse mistério de oliveira, de trigo. Vinde, tornemos para o Senhor. Está falando Efraim e Judá. Todo esse enigma. Só quem tem sabedoria e é prudente. E o que a palavra fala sobre os sábios e os loucos? Os prudentes e os nécios? Porque aqui você tem a mensagem das 10 virgens. Aqui você tem os sábios, os prudentes e os tolos e os nécios. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Não está dizendo que quem não conhece essa mensagem são transgressores e vão cair. Está dizendo que quem conhece essa mensagem é sábio e prudente e pode se tornar luz que não se apaga na grande tribulação. Agora, os tolos podem ter as suas lâmpadas apagadas no escuro. Não sabem o que fazer, não entenderam a mensagem do deserto, o que nós falamos em Oséias 2, não entendeu a questão do sistema, não sabe nem o que fazer. Ou seja, não é nem grande tribulação, não é nem começo disso. E elas ficam desesperadas. Não querem nem saber dessas coisas aqui, não tem nem ouvidos para isso. O que vocês acham que vai acontecer no tempo da grande tribulação? Elas não teve sabedoria e prudência para estudar, entender e ensinar.
não vão ter motivação. O pensamento dela será o tempo todo: preciso trabalhar, comprar e vender, trabalhar, comer e beber. Elas se renderão, cairão nos caminhos dos injustos. Isso é o que está contido em todo o texto. Uma mensagem como essa, bem trabalhada, bem entendida e bem praticada, pode ser o portal para você entrar na vida. Entendeu? Num contexto de grande tribulação. Pessoas que não conheceram isso nas gerações passadas e morreram, vai depender de como elas morreram. Foram salvas, se morreram no Senhor. Tá bom, irmãos? Eu vou fechar a mensagem aqui. Essa mensagem fecha todo o estudo. Essa é a mensagem da casa de Israel. Alguém pode ir contra isso? Não pode. Alguém que tem um pouco de bom senso, usa pelo menos 10% da sua mente, não tem como anular uma coisa dessa. Agora, pessoas de coração duro, dispostas a sustentar doutrinas humanas, nem sequer ouvirão. Compartilha esse vídeo. Compartilha. Faça perguntas. Fala: olha, eu assisti esse vídeo aqui, fiquei curioso. O que você acha? Compartilha com quem tem sabedoria. Com que você acha que tem sabedoria. Veja as explicações. E eu acredito que esse vídeo tem poder para convencer os contradizentes. Tem poder para abrir a porta para as pessoas entenderem. Por isso que eu peço para compartilhar. Deixe os seus comentários. Vou deixar também alguns links no meu comentário fixo. Leia. E se você lê o meu comentário fixo, me avisa. Tá bom? Porque para esses que assistiram até o fim e que disserem: eu li o comentário, vou compartilhar, para esses eu vou dar mais atenção. Tá, irmãos? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu estou torrando debaixo do sol. O tempo estava fechado e abriu. E eu com blusa de frio. Agora, tá bom. Consegui completar a mensagem. Mas não acabou. Eu vou continuar falando dela, tá? Fiquem na paz então, irmãos. Deus abençoe.